Olá, você já teve medo de ser abandonado ou de ser deixado para trás por alguém que você ama? Já sentiu tanta insegurança a ponto de duvidar que as pessoas elas realmente se importam com você? Então seja muito bem-vindo, pois o que você tem é o medo de ser abandonado, o medo de ser rejeitado. E isso pode impactar negativamente nos seus relacionamentos amorosos e até nas suas amizades. Se você sente isso, você não está sozinho. Mas aproveite que você já sabe o tema de hoje, curta esse vídeo, compartilha com quem vocês acham que precisa escutar, porque hoje eu vou falar sobre o medo de abandono, o medo de rejeição e qual o impacto disso dentro das relações e o que você acaba fazendo até para se auto-sabotar nesses relacionamentos que você tem tanto medo de perder. Bom, vamos lá. O que seria esse medo de abandono? Né? Por que eu sinto esse medo de ser abandonado, de ser rejeitado dentro de um relacionamento? Por que isso me faz agir até de forma contrária à minha essência? Porque simplesmente, em algum momento da tua vida, você registrou isso no seu cérebro. Esse medo de abandono e rejeição aconteceu por algumas coisas que possam ter acontecido ou na sua infância ou na sua juventude, sabe? Muitas vezes até uma cena, um cenário pode causar isso. Eu ouvi outro dia de um cliente que ele ficou com muito medo de abandono, de rejeição, a partir do momento que ele se sentia esquecido na escola. Muitas vezes, algumas vezes aconteceu dos pais dele esquecerem de buscá-lo, né, na escola. Por quê? Pela falta de comunicação até do próprio casal. Um achando que o outro ia buscar, acabaram esquecendo, pelas atribulações da vida. E que não significava que eles realmente não gostavam ou não amavam o filho, mas porque, de fato, eles eram muito desorganizados em relação à própria rotina. E isso criou, nesse meu cliente, um medo de abandono, de rejeição, porque ele sempre se sentia sozinho no fim da escola. Ele sempre achava que os pais não iam aparecer mais. Ele ficava sempre por último, com o zelador da escola, com tudo apagado. E isso trouxe para ele um certo trauma. E o que ficou gravado ali no subconsciente dele? Que as pessoas que ele ama podem abandoná-lo a qualquer momento. E isso para uma criança é muito forte. Só que, às vezes, não é uma situação exatamente pontual como essa, mas outros aspectos de negligência podem trazer também essa sensação. Ou, de repente, até na própria juventude, alguma situação em que você se sentiu rejeitado ou abandonado por algum amigo muito querido, ou por alguém que você gostava. Tudo isso vai trazer ali uma gravação naquela tua memória. E isso pode perdurar por uma vida, se você não buscar o autoconhecimento. Se você é uma pessoa que não faz terapia, não se entende, não sabe quem você pode carregar isso e inconscientemente sabotar todas as suas relações. Porque simplesmente você não se envolve o suficiente, não consegue chegar numa conexão emocional, porque tem medo de ser abandonado, de ser rejeitado, ou simplesmente você se conecta emocionalmente, mas você se transforma numa pessoa altamente insegura, com pânico de quando a pessoa tem, por exemplo, demora um pouco mais a responder você no WhatsApp ou qualquer coisa desse tipo, você já entra em pânico com medo da pessoa não estar mais gostando de você. E aí você passa a tentar agradá-la ao máximo para ser validado, para continuar dentro daquele relacionamento e às vezes acaba sufocando o outro. O excesso de controle, porque o medo de perder é tão grande que você passa a desconfiar, a ter muito ciúme, a ficar muito em cima da pessoa. Quantos relacionamentos você já não viu, né, acontecer isso? E sempre com aquela sensação de que a pessoa parece que ela está só respondendo você por educação, porque é o que você imagina, e não porque ela de verdade se importa com você. Gente, se você sentiu ou sente tudo isso, você precisa realmente ir até o fim desse vídeo. Por quê? Primeiro porque existe solução. Você precisa entender
que se você tá nesse cenário, por exemplo, de que não consegue se conectar emocionalmente porque tem medo de ser abandonado e rejeitado, acredite que você precisa entender que cada ser humano, ele é único e individual, que as pessoas, elas não vão repetir padrões, né, em relação a você, mas muitas vezes você anda repetindo padrões que faz com que as pessoas queiram ficar longe ou que queiram simplesmente sair da relação porque não aguentam mais esse sufocamento. O outro lado é que quando você não consegue se conectar emocionalmente com alguém porque simplesmente você evita quando tá ficando bom, né? Quando tá ali tendo aquele envolvimento, você simplesmente arruma alguma história para sair daquela relação, para não continuar, porque você sabe onde vai acabar isso. Você vai se apaixonar, você vai demonstrar a tua insegurança, você vai demonstrar a alguém que você não é de verdade, em essência, e vai acabar afastando o outro de você. Aí outra pessoa termina e você fala, tá vendo? Todo mundo termina comigo, todo mundo me abandona. Ou seja, se todo mundo me rejeita, por que eu vou me relacionar? Aí é explicado aquelas pessoas que saem ficando com todo mundo e quando estão começando a se envolver, elas param de ficar com a pessoa e vai e tenta arrumar outro para substituir e estão sempre nessa busca desenfreada por algo que ela não consegue ter. A outra situação é aquela pessoa que precisa sempre ter alguém, sempre ter essa conexão emocional e acaba até se transformando numa pessoa dependente emocional, porque precisa ter a validação o tempo todo de alguém. Faz tudo para agradar, tudo para que o outro queira estar com você, né? Então você acaba sendo over. Muitas vezes você fica chateada porque alguém não respondeu a tua mensagem, fica chateada porque alguém não simplesmente, até um amigo, uma amiga, que você manda mensagem e a pessoa não te responde, a pessoa não entra em contato com você, e aí, sei lá, só responde no dia seguinte ou 2 dias depois, aí você já fica chateada, achando que aquela pessoa não gosta mais de você. Isso pode acontecer. E aí você acaba sabotando a relação porque você arruma uma briga, arruma uma discussão para, de alguma forma, trazer essa sua insatisfação. E aí, normalmente, essas pessoas utilizam da pior linguagem, pior comunicação possível, porque elas escancaram de uma forma que as tornam realmente muito desinteressante, muito carente afetivamente. Então ela chega assim, porque você não quer saber de mim, você só quer saber das suas outras amigas, você aí começa essa comparação, esse ciúme excessivo, né? E aí quem tá do outro lado acha um saco. Meu Deus, que amizade é essa que eu tenho que ficar agora o tempo todo equilibrando e dando satisfação, porque senão você vai ficar chateada, senão você, né, quer perder essa minha amizade. Nossa, isso é um controle muito chato. Ou até num relacionamento, né? Ai, você não fala comigo, você não me ama, você não diz que me ama. Quer dizer, sempre cobrando de uma forma em que repele o outro. Agora, ao invés disso, se você sentiu que tem alguma coisa que está diferente dentro do relacionamento, você pode conversar abertamente, mas abertamente falando dos seus sentimentos e dando a oportunidade da pessoa te mostrar o que está acontecendo naquele momento. E aceitar os feedbacks também é muito importante, porque pessoas assim costumam se fechar para o que o outro diz, porque ela só está se importando com o próprio sentimento, com a própria emoção. Qual é o caminho para melhorar isso? Autoconhecimento. Você precisa de uma terapia, você precisa trabalhar essas questões, porque você tem que entender onde foi que você teve essa sensação de abandono. Muitas vezes está ali na infância, na juventude ou até na idade adulta, tá? Em algum relacionamento que você teve. Entender e ressignificar isso. Entendendo que nem toda relação vai ser igual, que você pode escolher de uma forma diferente e que quanto mais você elevar a sua autoestima e a sua segurança, mais você vai atrair pessoas seguras para a tua vida. Você vai mudar esse padrão. Você vai parar de insistir em relações em que você se autossabota, que você traz problema, que você acaba sendo tóxica, ou até escolhendo relacionamentos em que o outro
acaba entrando no seu jogo e acaba sendo tóxico também. E que o outro também, às vezes, não aguenta mais esse sufocamento. Então, autoconhecimento é a primeira forma de você sair dessa, de você conseguir entender o que está acontecendo. A segunda é você fazer de tudo o que possa elevar a sua autoestima. Melhorar a sua comunicação é uma das coisas, dos pontos essenciais. Você falar mais sobre os seus sentimentos ao invés de ficar apontando para o outro, né, e julgando o outro. Isso também é outra coisa que você precisa resolver. Resolvido isso, né, trabalhando essas questões, eu tenho certeza de que você vai se reencontrar novamente com a sua essência e vai treinar essa segurança no dia a dia. Vai, sabe, sempre que vier esse pensamento de que ele não me ama, ele não me quer, ou então um medo exagerado, uma insegurança exagerada, você vai começar a racionalizar em cima disso. Porque isso na terapia a gente fala o tempo inteiro. E a gente traz técnicas muito boas para que você consiga chegar lá. Quando a gente fala de autoestima, eu já fiz vídeos aqui sobre autoestima, você tem um caminho que você pode percorrer que é se tornar interessante. Se tornar uma pessoa produtiva, ocupada, que tem ali coisas a fazer, que tem as suas funções, que tem os seus aprendizados e que não está ali focando o tempo todo na outra pessoa. O foco tem que ser em si mesma. O outro, ele precisa entrar na tua vida como alguém que vai complementar e não vai subtrair. Então pense nisso, tá? Acredite que isso tem solução, que você pode sim se tornar uma pessoa mais segura, que você pode se tornar uma pessoa mais interessante, mais atraente, que você pode ter um relacionamento saudável, que você pode ter um relacionamento harmônico, fluido, sem essa intensidade toda, e que, principalmente, que você vai respeitar a individualidade do outro, assim como o outro também vai respeitar a sua individualidade. Bom, se você gostou desse vídeo, continue acompanhando por aqui, porque eu vou fazer outros vídeos também de relacionamento, né, com temas bem assim interessantes para que vocês consigam melhorar cada vez mais e finalmente se relacionem de uma forma saudável. Até a próxima! Um beijo e boa semana para vocês!